Eu sou terapeuta reikiana do método Shui, então eu faço essa convergência entre música, mantras e reiki. Também tem uma meditação final específica, um método com afirmações positivas, e a gente vai passando por cada chakra, junto com o sound healing, junto com as afirmações positivas. Então eu faço esse agregado para potencializar, né? Me fizeram uma pergunta assim, mantras e música. Ué, mantras e música, mas não é a mesma coisa? Ia Não. te fazer essa pergunta agora. Quando você diz mantra e música, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? A música, na verdade, toca a gente, música faz parte da nossa essência, né? Quando a Sim. gente fala em música, a gente fala de ritmo, a gente fala de dinâmica, né? A gente fala de processo criativo. Então, nós somos parte dessa essência, né? A gente veio de uma fonte de criação, né? Então, todo mundo tem seu ritmo, tem seu relógio biológico, tem a sua dinâmica, que é inerente à rotina. O seu próprio ser humano tem, cada um tem a sua luz, né? E aí a música é uma frequência sonora, né, que representa essa luz, esse ritmo e essa dinâmica da força da criação. Então isso contém no nosso coração, quando a gente se abre para a escuta, a gente não escuta só com os ouvidos, né? A gente escuta com o nosso coração, a gente se emociona, a gente se arrepia, a gente chora, né? E aí vem toda a carga emocional, contendo da nossa história. Isso tudo eu falo um pouquinho lá no Chakras Elementais, né? E mantra, ele é um campo fértil da espiritualidade, né? Porque o mantra são sílabas, palavras, poemas, frases em sânscrito, que tem origem hinduísta, que tem essa origem do povo hindu. E o sânscrito, inclusive, não é mais falado, é estudado, mas não é mais uma língua falada habitualmente, então acaba sendo quase um dialeto, né, por ser antigo, de um povo muito antigo, de uma civilização antiga, que tem esse alto poder através da fonética, da vibração e da frequência sonora que é emitida através do seu canto, ou somente você recitar o mantra repetidas vezes, naquele ritmo, naquela dinâmica, você vai começando a entrar em conexão com aquilo e daqui a pouco você deixa de ser esse fazedor que pensa que está fazendo, que pensa que está falando, acaba entrando num transe mesmo, né? Então, assim, no processo de meditação, quando você só entoa o mantra sem música, você só entrou com o seu próprio instrumento, que é a sua voz, seu pensamento, voz entrando, fazendo essa coerência, coração, pensamento e voz, né? Com a voz você coloca para fora, mas existe uma coerência, né? Coração, mente, a ação, e aí você começa a transcender para a parte mais espiritual. Então é um campo muito fértil da espiritualidade explorar os mantras, explorar no bom sentido, claro, os mantras nesse processo de autoconhecimento, porque a própria vibração e a própria fonética, a junção das palavras, você consegue entrar num estado mais elevado, né? Tem um momento da meditação, quem medita muito, diz que tem um momento da meditação que somente os mantras são capazes de aprofundar mais. Você, por si só, você não consegue, você precisa dessa repetição, você precisa desse encadeamento, né? Desse ciclo do mantra, dessa intenção e desse significado que ele tem. É claro que quem nunca ouviu falar de mantra acha um pouco estranho, né? Por que ela está falando? O que será isso? O que será aquilo? Né? Mas a princípio não precisa mesmo saber. Eu acho que depois, quem tem uma mente mais investigativa, eu acho que pode, tem muitas informações aí, pode fazer um Google e ver os significados dele, porque é interessante quando você mantra, ou cantado, ou entoado, ou com música, ou sem música, quando você se coloca no propósito daquele mantra específico, naquela intenção, com o coração aberto, você começa a entrar num lugar que é muito desconhecido dentro de si. Né? E aí é esse lugar, é esse propósito que as coisas começam a aflorar. É nesse lugar que você começa a realmente desvendar, né? O seu processo pessoal. Mas tem que estar disposto, tem que ter intencionalidade, tem que estar disposto a entrar nesse caminho do desconhecido de si. Né? Eu acho muito interessante. O mantra é uma ferramenta essencial. Então, quando a gente junta mantra e música, para mim, é a maior explosão que tem em processos de autoconhecimento. No meu caso, eu me identifico muito porque eu já venho, né, de um histórico de música, então é uma ferramenta que eu tenho pego
com muita propriedade, né, para a minha jornada. E com isso eu consigo passar também um pouco dessa minha experiência para as pessoas. E eu fico muito grata por alcançar as pessoas através da música, que é uma coisa que é tão, para mim, é muito sublime. Que lindo!